Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de curtas da astrologia. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu vou passar para vocês o resultado aqui do post que eu deixei na semana passada sobre os temas dos cursos, né, para 2022. Então, primeiro eu agradeço quem respondeu, foi bem legal. E eu tive uma ideia bem clara aí dos interesses de vocês em termos de estudos astrológicos. Quem ainda não colocou, aproveita, coloca aí nos comentários qual curso que gostaria de ver aí para 2022, né? E mesmo que for de uma abordagem moderna, eu sei que tem muitos aqui que seguem o perfil que estudam a astrologia moderna. Então aí a gente vê a viabilidade de conciliar os conhecimentos, tá bom? Porque ramos da astrologia moderna não existiam, né, na astrologia clássica, como sinastria nesse formato, né, como a gente tem de sinastria ou outros cursos, mas a gente pode conciliar essa visão dentro de uma visão tradicional. Então é importante, pessoal, que vocês tenham em mente que esse perfil é de astrologia clássica, então eu sempre vou falar isso. Sejam todos muito bem-vindos, mesmo se você que estuda uma astrologia moderna, que tem uma visão mais voltada para terapias, psicologia, mas vocês sempre verão aqui eu falando sobre astrologia clássica, ok? Que é o meu ramo de estudo, certo, gente? Então, primeiro vou passar aqui os resultados para vocês. Não é muita novidade, né? Eu sabia já disso, vocês escolherem em primeiro lugar a astrologia mundana. Muita gente quer estudar astrologia mundana. Então, a astrologia mundana tá aí nos cursos de 2022, já era mesmo uma proposta que eu tinha, já levantei bastante material sobre o tema. E aí, então, esse é um dos primeiros cursos que eu vou ter em 2022. Então, tenha em mente que ele será um curso de especialização, né? Que já vem como consequência da tua formação. Então, para quem for fazer o curso, quando eu lançar, né? Tem que ter conhecimento sobre astrologia. Aliás, pessoal, a partir daqui, os cursos todos que eu vou lançar, eles são cursos de especialização, porque eu já dei a formação em astrologia no curso de astrologia clássica Natal 1, Natal 2 e horária, né? Então, você já tem que ter um conhecimento bem consolidado sobre planetas, signos, casas, né? Aspectos, recepções, toda a dinâmica de uma carta astrológica, independente do ramo que você for trabalhar, tá? Porque o que vier depois a gente não vai voltar sobre o que cada planeta significa, né? Passo diário, essas questões, né? Ok? Então, mundial. Depois vem uma solicitação que muitos de vocês colocaram de um curso sobre interpretação do mapa. Aprofundamento no delineamento da carta, né? Penso que principalmente na astrologia natal, então vocês pedem isso. No curso de formação, a gente tem um módulo final, no 1 e no 2, que é só de leituras de mapa, mas muitos de vocês não fizeram curso, já tem a formação. Então, esse dá para fazer, não é muito complexo, né? A gente pode fazer sim, no ano de 2022. Em terceiro lugar, ele teve um empate aqui, eletiva e astrocartografia. Então, vamos lá. A eletiva, pessoal, que é o ramo da astrologia onde a gente escolhe o momento, né, para determinado evento, situação e tal, é fácil de fazer também, né, ele não é muito... ele não exige muito conhecimento além do que você já tem, da formação de astrologia, então também é possível. Agora, a astrocartografia também não altera a significação dos planetas, mas aí eu já vou entrar até no tema do vídeo de hoje, né? Alguns temas, como eu coloquei aqui agora há pouquinho, eles não são ramos da astrologia tradicional, como a sinastria, mapa composto, né? Quer dizer, o estudo de relações, relacionamentos entre duas pessoas em qualquer nível afetivo, de trabalho e tal, é possível fazer dentro de uma abordagem tradicional. Não tem nenhum impedimento, gente. Só que a gente não faz da mesma maneira como se trabalha como uma sinastria. Como, por exemplo, minha Vênus na casa 7 do outro, meu Sol na casa 8 do outro. A gente não faz dessa forma, a gente compara os mapas de forma separada para entender as necessidades de um, as necessidades do outro no nível de relacionamento, as promessas de um, as promessas do outro em termos do relacionamento, né? E se há recepções entre os principais significadores de temas afetivos, né, dos dois mapas e tal. Então, é um pouco diferente de trabalhar da forma da sinastria e mapa composto, tá? Essa ideia de se criar um terceiro mapa que sintetiza a relação, ela não existe na astrologia tradicional. E também ela merece uma atenção mesmo na moderna, porque você cria um mapa para uma carta nova, né?
para alguma coisa que não existe em nível físico. Uma relação que junta as duas energias, ela não é um ente, né? Não é um ser vivo. Ela existe porque existem duas pessoas, né? Então, ela é derivada da relação dos dois. E precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Então, só para vocês saberem. E outra questão, então, é que a astrocartografia, que entrou aqui no terceiro curso, ela também, dessa forma, como a gente conhece quando a gente solicita ali no software, né, o cálculo da astrocartografia, dessa forma ela não existia na astrologia tradicional, mas quando a gente fala de relocação de carta, já existia, gente. A relocação não é um tema de astrologia moderna, ela já existia desde o comecinho, lá na fase persa, né, da astrologia, quando Abu-Nassar utilizava isso para fazer o trabalho de revolução solar. Ah, eu já vi até os olhinhos de vocês girando, né? Ana, você não falou que a gente não deve escolher um local para passar a revolução solar nunca? Bom, gente, uma coisa, outra coisa, né? Quando Abu-Nassar fala de relocação da revolução solar, ele está falando de calcular um novo mapa para o local onde a pessoa vive, diferente do mapa natal, porque até então a revolução solar ela não era usada dessa forma como a gente faz hoje, que a gente calcula um mapa novo, né, e analisa, interpreta, faz um delineamento do novo mapa da revolução solar. Para os helenistas, por exemplo, eles usavam a revolução solar mais ou menos como se fosse um distribuidor de eventos também, onde você pegava o ponto onde o ascendente tocava no mapa natal, né, o ascendente anual, posição do sol em cada casa do mapa natal. Não era feita como a gente faz hoje, que calcula o mapa e interpreta novamente, né? Então, aí esse tema de previsões dentro da astrologia tradicional merece também uma atenção, porque naquela época helenista e na época persa, era bem comum você ter as técnicas de Time Lord, né? Como a gente chama, a profecção do ascendente, a firdária, e são técnicas de previsões simbólicas, né? Porque a gente não altera nada na carta natal, você só pega as condições da carta natal para identificar certos períodos. Por exemplo, na profecção do ascendente, a gente vê em qual casa do mapa, qual signo que o ascendente ativa durante aquele ano, e ali é um ponto importante. Na firdária e subfirdária também, você identifica qual é a firdária e as condições daquele planeta na carta não se alteram, né? Então, elas são simbólicas, mas para a gente entender um contexto mais profundo de previsões, é preciso você trazer para o momento presente, né? Das condições do céu no momento presente. Por isso que aí entra a revolução solar nessa forma, como a gente trabalha, porque a revolução solar é um trânsito do momento, né? Do retorno do sol ao seu ponto de origem no mapa natal. Ou trânsitos também. Então, você traz um contexto para o momento presente mesmo para analisar. Por isso que quem faz, né? Quem já fez um trabalho de previsões comigo, eu uso essas três técnicas. Eu não fico só com firdária ou com a profecção, eu trago para a revolução solar também, porque ela atualiza, né, a informação sobre os significadores do ano, os regentes do ano na profecção. Então, esse é um ponto importante. Aí o Abu-Nassar falava o quê? Que era importante você calcular uma revolução solar para o local onde a pessoa morava, né, naquele determinado momento, e outra para o local onde ele nasceu. Então, ele trabalhava sempre com as duas em conjunto. E um outro astrólogo que também trabalhou bastante com relocação foi o Morinos, né, que viveu ali na fase renascentista, 1580 e poucos, ele nasceu, né? E o Morinos escreveu aquela enciclopédia sobre astrologia, que é a Astrologia Gálica, 28 livros sobre astrologia, todos em latim, e é difícil achar esse livro, né? Traduzido. Até se vocês vão encontrar na Amazon alguns livros traduzidos, eu nem sei se chegaram a traduzir todos ainda. E uma boa parte é traduzida pelo James Holden, um astrólogo mais bem voltado para as traduções também, né? Mas outras por astrólogos diversos ali e tal. Bom, então, ele demorou 30 anos para escrever essa enciclopédia, né, gente? Então, vocês imaginam o conteúdo que tem ali. E o Morinos, ele era bem racional, ele era bem científico mesmo, né? Então, ele não divulgava nenhum tipo de conhecimento astrológico que ele não conseguisse, de alguma forma, provar dentro da estrutura astronômica e astrológica, certo? Então, ele era bem racional, só para vocês saberem.
Então, em um dos livros, acho que é o livro 23, porque ele tem um livro sobre cada ramo da astrologia, ramo sobre horária, Natal e tal. E dentro da Natal, ele ainda tem um livro sobre Revolução Solar, um livro sobre as direções primárias, ele tem vários livros, né? E aí, nesse que ele fala sobre a Revolução Solar, ele cita os mapas relocados. Então, por muito tempo, o Morinos foi tido como o primeiro astrólogo a usar a relocação, mas aí depois, em traduções recentes, a gente descobriu que o Abumassar também já fazia isso bem lá no começo, os persas, início de Idade Média, gente, né? Bem antigo mesmo. Desta maneira, como eu falei. Então, assim, eles não recomendavam você escolher um local para viver, passar um aniversário e tal, como essa ideia popular existe aí pela mídia em geral, mas eles aconselhavam a gente a calcular um mapa para o local onde a pessoa vivia, que é o mais comum mesmo, né? Eu faço bastante isso, dá bastante certo, sim, né? Geralmente os resultados são bem visíveis mesmo e os clientes comprovam, né? As pessoas comprovam os resultados, então a gente percebe que está funcionando. E aí, como que se trabalha com a ideia da astrocartografia? Então, a astrocartografia dessa forma, como se tem o mapa mundi, né, com os ângulos e os planetas quando eles caem nos ângulos ali, né, de acordo com as regiões do globo, ela é uma visão moderna mesmo, né? Mas ela pode ser conciliada com a astrologia tradicional de uma maneira muito, muito interessante. Se, por exemplo, o nativo fala, eu estou querendo estudar fora do país, por exemplo, já estou com tudo mais ou menos certo, será que é uma boa ideia? Então você vai sim calcular a revolução solar, ver as promessas do ano para ele, ver as promessas da carta natal. Aí você pode utilizar o contexto da astrocartografia para entender se o significador dele relacionado a estudos ou mesmo viagens, né, porque ele vai se deslocar para um outro local, o que ela diz sobre a região que ele quer ir, né? Na astrologia mundana também. Alguns astrólogos americanos clássicos, né, tradicionais, utilizam a astrocartografia como um complemento para o mapa do ingresso. Então, eles verificam dentro do mapa do país, por exemplo, vamos supor, se a gente faz aqui para o Brasil, em que linha cai Marte, né, aqui dentro do gráfico, e que é o Marte regente do signo de Áries, né? Mas principalmente se a gente pegar o regente do ascendente funciona melhor para o mapa anual, né? Nesse ano a gente teve o ascendente em Áries, por isso que daria Marte. Bom, então assim existem formas de se conciliar. A abordagem pode ser um pouco diferente, porque o que eu vejo na grande maioria na mídia, no trabalho como astrocartografia, é você escolher lugar para viajar, é você escolher um local para que a sua vida profissional floresça mais, para que você ganhe mais dinheiro, porque aí você vai pegar, por exemplo, o local do mapa onde há um planeta passando pela sua linha do meio do céu e daí você se mudar para lá. Agora, gente, nunca deixem de trabalhar com o mapa natal, nunca. Porque a promessa da vida está contida no mapa natal. Então, quando vocês forem trabalhar com a astrocartografia para escolher um local, é preciso ver não só o planeta em si, né? Por exemplo, no meu caso, tem Vênus passando pela casa 10 aqui, numa região do Brasil, mas passa numa casa 7, por exemplo, numa região lá do outro lado do mundo, né? Aí, que eu não vou olhar só Vênus no sentido de, se eu mudar para tal país, vou encontrar a pessoa da minha vida, não é isso. Você tem que olhar a condição de Vênus no próprio mapa natal, né? Para ver quais são as promessas que ela expressa ali, porque se você vai para um lugar onde Vênus está passando naquela linha, ele vai trazer tudo aquilo à tona, né? Eu penso assim, de um ponto de vista tradicional. Então, lógico que como esse molde moderno, ela tem uma visão bem mais psicológica. Inclusive, o próprio criador, que viveu ali de 1940 e pouco até 1990, James Lewis, se não me engano, ele tem um livro que é a Psicologia da Astrocartografia, né? Não sei se tem traduzido, eu já li em inglês. Então, ele traz essa abordagem um pouco mais psicológica para o tema, que não vai escapar da tradicional, mas só que na tradicional a gente vai dar uma leitura um pouco mais prática, né, para o tema também. Ok? Então, pessoal, assim, é possível, sim, a gente ter um curso de astrocartografia no ano de 2022, mas eu vou complementar com conhecimentos clássicos também, tá bom? Não vou fazer muito nesse sentido mais pop, aí como a gente tem visto, ela está se tornando muito popular, né, a astrocartografia. E aí, então, vocês vão poder ver um curso aí
conciliando os conhecimentos, né? Bem legal. Tá bom? Então já tá longo, né, esse vídeo. Deixo um abração para vocês. Então, quem não colocou aí nos comentários, coloca aí qual curso que gostaria de ver aí para 2022, tá bom? Beijão, até a próxima.